Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não morri, eu só tive um burnout. É raro, mas acontece com frequência, tá? E aí eu não sei se vocês estão por dentro do que aconteceu, provavelmente foi semana passada. O caso daquela mãe maravilhosa do filho que apoiava a normalização do bullying. Pois é, ela voltou, pediu desculpas, mas, né? Antes de explicar o porquê que ela pediu desculpas, eu acho extremamente importante dizer que vazou uma informação, e a gente já vai ver com mais calma, mas o professor de quem ela riu, ela não, né, o filho dela riu, é PCD. E aí, eu só com vontade de virar e falar assim, eu avisei, eu falei, você não tá entendendo? Olha esse trechinho aqui. A escola me ligou, a gente fez uma chamada de vídeo, eu entendi qual que foi o contexto da situação, entendeu? Foi um contexto ruim, não foi algo legal, foi algo assim, foi algo ruim. Não vou entrar tanto em detalhes, mas, por exemplo, uma pessoa, ela é magra demais. Aí os meninos vão lá e tipo, zoam isso. Não foi isso que aconteceu, tá? Mas, digamos que seja isso. Não é... Provavelmente o professor, chutando muito por cima e só teorizando, pra isso ter virado um problema. Provavelmente os meninos riram de alguma condição que ou era genética ou congênita do professor. Não vou afirmar que era provavelmente algum tipo de condição especial ou deficiência, mas tá absolvendo muito isso e eu tenho a sensação de que ela não quer entrar em detalhes justamente pra não polemizar ainda mais o tema. Mas, assim, pra mim é isso. Pra mim, eu sou o tipo de pessoa que se você não quer me dar detalhes, mas ficar dando detalhes pela metade, eu vou sempre pensar no pior. E aí, gente, foi isso. Eu meio que pressenti ali. A hora que ela começou a sapatinar pra falar, tem uma coisa ali da fisionomia dele, que era engraçada pros meninos, e ela tomou tanto cuidado, eu sabia que tinha alguma coisa ali relacionada com isso. Porque assim, não vou falar comum, mas a gente sabe que acontece de muitas vezes algumas condições genéticas, etc, afetarem ali como é que uma pessoa, ela tem a sua fisionomia. E aí, ainda só eu já vou mostrar, tá, as coisas, paciência. E aí, o que mais me incomoda é, de novo, aquele discurso idiota e estúpido de, a gente tem que normalizar, falar... Alexa. Aqui não tem um minuto de paz. Enfim. Aí, é ela querer normalizar isso, de rir da pessoa. Porque assim, agora a gente literalmente entra, e eu tenho um pouco mais de tranquilidade, de falar, legal, vamos normalizar um crime, né? Que é rir, humilhar, tirar chacota de pessoas que são PCD. E é isso, assim, sabe? Tipo, a situação ficou tão feia pro lado dela, que aí ela resolveu surgir do nada e fazer um pedido de desculpas, mas não é bem aquele pedido de desculpas, deixa eu colocar uma roupa branca aqui e falar nada com nada sem realmente me responsabilizar pelas coisas que eu disse, fiz e falei. Porque como ela mesma diz na bio dela, eu sou extremamente... Quer dizer, como que é? Numa linha entre extremamente autêntica e altamente cancelável. Mas aí parece que a querida também tem medo do cancelamento, né, e do processo. Mas não tanto assim, porque foi uma desculpa meio... que não serviu pra nada. Daí assim, eu poderia passar horas aqui militando, falando sobre como que ela falou que é errado, etc. Mas eu acho que, assim... Eu já falei bastante no último vídeo. Nesse eu vou tentar mais ver o que ela vai falar, porque talvez ela ainda fale muita merda, e aí eu tenha que militar sobre a merda que ela vai falar aqui, e aí fica voltando. Então só vamos começar, tá? Então primeiro, 2 videozinhos introdutórios aqui dela falando nada com nada, pra não perder, né, o costume, então vamos lá. Cresceram no mesmo ambiente ruim. Eles cresceram em um ambiente hostil, cheio de brigas, agressões e etc. A diferença é que quando o meu irmão se tornou adulto, ele decidiu ser o clone do meu pai, que era extremamente agressivo e nocivo, e a minha irmã decidiu não replicar os padrões e não ser como os meus pais. Não foi uma imposição. Detalhe, alguém que avisa pra ela que a agressão não necessariamente ela precisa ser fixa, maravilhosa. Não precisa necessariamente ser física, mas que também existem agressões verbais, psicológicas, inclusive rir de uma pessoa PCD. Então assim, talvez alguém devesse olhar pro próprio umbigo e pro umbigo do filho e perceber que também tá replicando padrões agressivos do pai que ela tá criticando e do irmão que ela tá criticando, não é mesmo? Fosse ruim. Mas a minha mãe, ela acabou sendo muito ferida ao longo da vida dela e do relacionamento dela com meu pai. A questão é a seguinte. A minha irmã, ela pegou o que machucou ela... Nossa, eu vim doido pra falar, não tava achando o botão. É engraçado, né? Ela foi ferida a vida toda dela, machucada. Igual o professor, que provavelmente tava sendo humilhado pelo seu filho.
e que provavelmente sofreu muito durante a vida dele em função da deficiência dele, né? E aí você falou assim, eu não acho justo a gente trazer toda a carga emocional do professor, porque não é culpa dos meninos. Não, né? Claro que a culpa não é deles de tentar perpetuar o sofrimento do professor simplesmente por algo que ele é, né? Porque aí, o que ela disse, eu falei que eu não ia militar, mas aí tá vindo. Aí, o problema do que ela disse nessa frase, que me incomodou muito depois que foi confirmado que a professora PCD, é que ela começou a dar uns exemplos do tipo, ai, é porque você tá gorda demais. Ai, é porque eu não gostei do seu cabelo. Ai, é porque eu não gostei da sua roupa. E aí faltou alguns neurônios, assim, pra eu entender que existe uma gigantesca diferença entre criticar algo que a pessoa tem, o estilo dela, e criticar o que literalmente a pessoa é. O professor não vai um dia escolher e falar, ai, acho que eu cansei de ser PCD, vou deixar minha deficiência em casa e vou testar essa nova aqui pra ver se combina com a minha roupa. Então, tipo, não tô falando que não é errado criticar a aparência, a roupa de uma pessoa e etc. Mas dá pra perceber a forma que ela tentou nivelar as coisas, que não faz o menor sentido, é tipo acordar um belo dia e falar, não quero mais ser negro, vou ser um pouco caucasiano hoje aqui pra talvez não sofrer preconceito. Pra não reproduzir. O meu irmão pegou o que machucou ele pra reproduzir. Quando você... E você também, sem perceber, ô palhaçona. Usa o que te machucou pra machucar o outro, você só mostra que você é igual a quem te machucou. É exatamente isso. Porque não tem como ter lógica uma pessoa, por exemplo, o meu pai machucou o meu irmão a vida inteira. Ele feriu ele. Meu pai faleceu sem falecer com o meu irmão. Meu pai faleceu sem falar com o meu irmão. E o meu irmão faleceu sem falar com o meu sobrinho. Ele apenas replicou um padrão, entendeu? Mas não só esse padrão. Padrão de agressão, o padrão de agredir psicologicamente, entre outras coisas. Olha, ela reconhece que a agressão psicológica é um tipo de agressão. Mas é só quando é com os outros, né, da sua família. Quando é com outras pessoas da rua, foda-se. Resumo da ópera. Você não exige que o outro seja melhor se você está ferindo ele e provando que você é igual a quem feriu você. É basicamente isso. Não precisa de muito neurônio pra pensar, né? Aparentemente precisa de muitos neurônios pra pensar. Ou talvez você só tenha falta de alguns mesmos. Então... não tem nada a ver com devolver o desconforto. Devolver o desconforto é uma pessoa virar pra você e falar pra você, nossa, seu cabelo tá encebado hoje, hein? E você dá uma resposta pra ela. Outra coisa é alguém estar na sua vida, por exemplo, ela está fazendo mal pra você e você opta por ferir ela consecutivamente. Não é mais fácil tirar essa pessoa da sua vida? Porque ela já está te fazendo mal. Você... Verdade, né? Imagina se o professor pudesse tirar o seu filho da vida dele expulsando ele da escola. Pra mim teria sido a tomada de decisão mais apropriada, mas com certeza aí você ia achar que também a decisão e a tomada de decisão da escola foi exacerbada, né? Está se fazendo mal, ferindo ela, porque você está mantendo ela na sua vida pra ferir ela, pra tentar ensinar pra ela uma lição que talvez ela nunca vai aprender. Resumo. É isso, concordo, né? Talvez o garoto nunca fosse aprender a lição porque tem uma mãe que passa a mão na cabeça dele e fica tentando normalizar preconceito. É isso, amigas. Você não ensina o outro que ele precisa ser alguém melhor, sendo alguém pior que ele. Agora tá totalmente explicado. É por isso que o filho dela não vai ser alguém melhor, porque ele tá aprendendo com quem, não é mesmo? Difícil, complicado. E assim, eu sei que eu tô falando de um assunto que aconteceu, 15 dias atrás, mas assim, eu precisava voltar e falar disso, porque assim... por mais triste que tenha sido, eu só fiquei, meu Deus, eu sabia que tinha mais nessa história, que ela tava escondendo coisa. E assim, enfim, depois ela postou um outro vídeo meio nada a ver, meio como quem tá fingindo que nada aconteceu, porque tinham descoberto quem era o professor, mas, né? Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na terapia foi que quando eu sei quem eu sou, eu não preciso provar nada pra ninguém. Imagina a terapeuta dessa mulher falando, pelo amor de Deus, jamais diga quem sou eu. Porque assim, eu não iria com a terapeuta dessa mulher, porque com certeza não tá fazendo efeito, mas assim, também não quero culpar a terapeuta, porque vai ver, às vezes, o paciente também tem que querer ali tentar um pouco, e ela não tem cara de quem tenta, né? A pessoa pode chegar em você e falar, você é isso, você é aquilo, mas quando você tem certeza, quando você busca o autoconhecimento e você tem certeza de quem você é, não importa quem chega e fala que você é diferente daquilo. Porque isso diz muito mais sobre quem tá falando do que sobre você. Óbvio que existem...
pessoas ruins, que não enxergam. É que às vezes, amiga, não é que a pessoa não tá enxergando o que você é que ela realmente tá enxergando o que você é, tentando te dizer, para, sabe? Essa coisa de altamente autêntica e extremamente cancelável, não pega bem. Não tem nada de autêntico nisso, sabe? Parece que você imprimiu uma frase do Tumblr, jogou ali e tá usando de desculpa pra ser babaca com as pessoas. Enxergam que são ruins. Peraí. E que às vezes o outro enxergar que ela é ruim não trata-se do mau caratismo do outro. É só que o outro tem noção mesmo e que a pessoa que é ruim não tem. Mas, por exemplo, no meu caso, eu tenho absoluta certeza da pessoa que eu sou. Absoluta certeza. E eu tenho certeza que ela tem inúmeros defeitos. E que muitos precisam ser alterados. Mas o principal deles é que eu não sou cega. Eu sei o que eu preciso melhorar. Entendeu? Eu sei muitas coisas que eu preciso melhorar. E eu também não sou hipócrita, porque além de saber as coisas que eu preciso melhorar, eu me respeito porque eu sei que eu sou humana. Então... Eu acho que nessa lista só não tem saber pedir desculpa, ser humilde e reconhecer que errou, né? É isso. Quando você se conhece, é libertador, porque você simplesmente sabe que o outro não tem o poder de dizer quem você é. Você sabe quem você é. Isso aí. Isso mesmo. Silencia ela, Ted. Façam terapia, porque... Depende, se for fazer terapia pra ficar igual você, eu não quero. Pera aí, gente, eu já volto. vai ajudar demais a gente seguir e não dar voz pro outro. Isso vai ajudar demais a gente a seguir e não dar voz pros outros. Porque o nosso papel aqui é silenciar as pessoas. Principalmente se forem minorias e se forem PCDs. Tá, daí assim, deixa eu ver aqui onde é que a gente tá, mas... É esse aqui? É esse aqui. Daí assim, só por cima, né? Encontraram ali o Instagram do professor. Cara, eu lembro que quando eu vi que isso aconteceu, ele tava tipo com 800 mil pessoas. Aí tá crescendo o número de seguidores. E aí a gente já vê aqui, né? A minha luta em defesa da inclusão e do combate ao capacitismo viralizou. Assim sendo, muitos esperam de mim palavras de apoio e de incentivo. Hoje eu tenho consciência de que posso ser uma bênção na vida de milhares de pessoas e serei. Gratidão. E aí a gente já vê que, assim, ele já participou, às vezes, de outros lugares em que ele falava sobre capacitismo, sobre a história da vida dele, e não é, tipo, de hoje, sabe? Não foi tipo, viralizei e vou começar a falar sobre isso. Ele já falava, ele já participava de campanhas sobre o assunto. Eu acho que tá até aqui. Essa frase aqui eu tinha visto, extremamente importante. Ser diferente não é o problema é ser tratado de forma diferente. Que é justamente a questão ali de você, né, ter um certo preconceito. Ele até participou de algumas coisas voltadas pra conscientização, até antes, eu acho, disso ter acontecido. Então, esse post mesmo aqui é de 2024, tá? E aí o pessoal começou a comentar bastante em cima, desde o que aconteceu com a Dita Cuja lá e o filho dela. E aí, só pra gente dar uma olhadinha aqui. Olá, sou o professor Ed Carlos Brizola. Ao longo dos últimos 8 meses, venho construindo, juntamente com alguns profissionais que atuam na área da educação especial, um projeto para a melhoria da educação inclusiva da nossa fundação. Eu sei que o tema é importantíssimo, por isso se faz necessário, juntamente com a presença de vários profissionais, pensar em algumas estratégias para que unidos, ou seja, professores e gestores, possamos garantir não somente o acesso do aluno com deficiência à escola, mas também que ele possa ter um ensino de qualidade. Enfim, contamos com a colaboração e o apoio de todos para essa causa que é tão necessária e urgente. A inclusão agradece. E aí, o que me deixa extremamente irritado com toda a história agora, tendo um contexto maior, é ter uma mãe que tenta justificar a reação do professor como bagagem emocional e achar que depois do que o filho dela fez, ter que fazer um trabalhinho extra de 2 horas sobre, provavelmente, inclusão social e pessoas com deficiência,
é o suficiente. Ah, não, pera, o menino também vai ter que andar de ônibus, né? Igual pessoas fazem todos os dias, porque pra ela, na cabeça dela, isso é uma punição tremenda. Então, assim, quando ela fala que, tipo, é porque talvez o professor tenha exagerado na reação, não quero que ele traga bagagem, e você vê que ele já é extremamente engajado, principalmente nesses temas de abrir espaço para pessoas com deficiência terem acesso à educação de qualidade de forma inclusiva, né? Ou seja, que leva em consideração as necessidades delas. O negócio que começa a passar na minha cabeça é que talvez, e muito provavelmente, a reação do professor não foi só porque, os garotos estão rindo de mim e potencialmente da minha deficiência. Aqueles garotos provavelmente vão estudar ou vão esbarrar com pessoas, com crianças, que também vão ser PCDs, e se fizeram isso com um professor, que é uma autoridade dentro da sala, com certeza vão fazer isso contra as outras crianças. E aí você vem e descobre que tem uma mãe que fala, não, eu acho até que a gente deveria normalizar mais o bullying. Pelo amor de Deus, vai tomar no cu, né? Voltei, gente, tava tentando achar o vídeo, que aí o professor ele foi participar de um podcast, falou um pouquinho sobre a história de vida dele e etc. E assim, eu sei que esse vídeo ele tá com uns cortes meio aleatórios que parece que eu tô chapado e drogado. Não estou. É só que faz tanto tempo que eu não gravo, que aí eu me perdi nos meus fluxos aqui e é isso. Nos próximos vídeos já tá melhor. Enfim, vamos lá ver o professor falando um pouco. Eu acho que sim, né? A minha história, ela se confunde com outras, né? Nesse território brasileiro, nesse território que eu gosto de vivendo, que é o Brasil, né? Então, dentro da minha condição física, né? De uma pessoa que nasceu com uma má formação congênita, né? Eu andei aos 7 anos de idade, né? Então, a minha vida foi marcada por lutas, né? E superações, né? Então, desde que eu nasci, tive que passar por diversas cirurgias, né? A mais delicada foi a cirurgia da coluna, aos 15 anos de idade. Eu fiquei 45 dias internado no hospital, né? Aqui da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E foi, assim, a minha adolescência toda, né? Marcada por idas e vindas, né? No hospital, de diversos hospitais. Então, foi marcada por né? Momentos bons, momentos difíceis, onde a família esteve sempre presente, né? Irmãos, pai não, porque eu perdi meu pai aos 10 anos de idade, mas a minha mãe faleceu. Só interrompe por um segundo, e aí, de novo, voltando naquela frase infeliz do não quero que o professor traga carga emocional da vida dele, ou de ele já ter sofrido por outras pessoas. Em que essa mãe, ela parece que não consegue enxergar que essas outras pessoas, literalmente, em algum momento foram como o filho dela, que riram e provavelmente não viram problema nisso, que vão crescer achando que não tem problema, principalmente se for feito pelas costas. E a partir do momento que você pede pra uma pessoa não levar em consideração a carga de vida dela, principalmente dada a condição dele, você tá literalmente pedindo pra que a pessoa, tipo, cancele a existência dela. Sendo que, assim, é algo com que ela nasceu, que faz parte da vida dela e que gerou, provavelmente, inúmeros preconceitos e dificuldades ao longo da vida dela. E aí você vê um pirralho cuja mãe não soube dar educação nenhuma em casa, fica tirando sarro de você, e que provavelmente vai tirar sarro de outras crianças e que sequer vão ter uma posição de poder pra se defender, você espera que o professor faça o quê? Dê risada, chegue e fale, olha, é errado, tá? Vamos ali pra diretoria, por favor? E isso porque, assim, a mãe não gosta que grita, né? Porque ela tem questões com gritos. Pelo amor de Deus. Esse ano passado, né, infelizmente, foi a minha parceira, né, foi aquela que esteve ao meu lado ao longo dos meus 50 anos de vida. Eu conheci sua mãe que eu tenho no coral. Sim, exatamente. Então, a minha mãe, ela foi o melhor exemplo, né, e aquela que sempre acreditou no filho, né, enquanto muitos achavam que eu talvez seria um aposentado no Validez, um exemplo, né, e minha mãe sempre acreditou, né, então ela foi aquela que sempre postou em mim, né, depositou toda a confiança. E hoje eu estou aqui para contar um pouquinho da minha história de vida. Você andou com 7 anos? 7 anos de idade, exatamente. E antes disso, cadeira? Não, eu gatinhava. Por causa dessa má formação? Isso. Eu tinha também um pouco de medo das pernas. De quando você nasceu até os 7 anos, várias cirurgias? Não, eu fiz. Só pra explicar, tá? Má formação congênita geralmente é quando o feto ele já começa a se desenvolver de maneiras não tradicionais. Então ele começa a se desenvolver de forma anormal em relação ao que deveria seguir ali um fluxo de um feto saudável. E aí ele nasce com inúmeras deficiências e muitas vezes realmente requer inúmeras cirurgias desde novo para que a criança tenha uma chance ali de sobreviver ou de ter uma vida com qualidade conforme ela for crescendo. Do pé, quando eu era criança, né, eu usei aparelhos, né, ortopédicos na perna, na coluna, né, e depois, quando eu comecei a andar, eu passei por outras cirurgias também, várias. Ô Ed, mas sabe o que eu, conhecendo um pouco assim de você,
né? A gente fala muito de você como superação, mas na verdade, quem conhece o Ed Carlos aí de perto, Sim. não é superação. Não é. Tudo que você fez sempre foi muita naturalidade. Então, né? é que... Acho que a sua inteligência Sim. sempre superou Sim, as sim. dificuldades que você teria das então... pessoas te conhecerem, como a gente comentou ali, de uma pessoa que, por ter uma deficiência física, teria alguma deficiência para realizar algumas coisas, algum feito seria normal para outras pessoas. Quem me conhece não me trata como deficiente, né? Minha família nunca me viu como Eu não consigo. Né? Nem meus alunos. Conversa Nem meus alunos. Meus alunos, existe um estranhamento, né? Uma estranheza no momento que eles me veem quando é o primeiro dia de aula e quando esse aluno nunca teve contato comigo. Mas passou 10 minutos, 20 minutos de uma boa conversa, você já elimina qualquer estigma. Você já elimina qualquer possibilidade do aluno continuar tendo um olhar de estranheza. Né? Então, esse olhar, né? Se vai quebrando através de aulas, através de reflexões, discussões, debates, palestras já doidado. A última importante que eu dei foi em Rondônia, né? Eu fui pra lá, fiquei uma semana lá, né? A convite de um amigo meu, professor Renato, né? Professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Rondônia, e lá eu fui convidado. Eu fiquei uma semana lá. Eu dei palestra para 350 alunos no Instituto Federal e também para 2 turmas, né? De curso, acho que era de, não lembro, meio ambiente, né? Para a Universidade Federal. Então, e falando de inclusão. Então, assim, é muito legal quando você roda, né? Sai de um estado, vai para outro, ou vai numa igreja, ou vai nas escolas, e você vê os alunos quietinhos ali te ouvindo. É impressionante, né? O quanto esse tema ele não se supera, ele continua sempre vivo. Quando você fala em inclusão, você fala em superação, quando você fala da importância de falar das diversas deficiências, né? Isso é importante porque, querendo ou não, muitas pessoas que estão nos assistindo agora e ouvindo agora vão se sensibilizar e vão também se deparar com realidades bem parecidas, semelhantes. E é isso, né? Ele foi lá e, como vocês viram, ele falou bastante da história de vida dele. Eu só acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente fala muito dessa coisa, tipo, pra mim, eu não gosto de falar que você teve uma história de superação, pra você foi normal e etc. De fato, acho que a gente, um dia, num mundo perfeito, chegaria num momento em que uma deficiência, ela vai deixar de ser uma barreira, né, para viver em sociedade, porque vão existir acomodações da sociedade para comportar os diferentes tipos de deficiência, mas infelizmente hoje em dia a gente vê que não é assim. E começa por coisas simples, né? Tipo, uma criança tendo uma mãe que passa pano por ele ter literalmente cometido algo que poderia ser considerado um crime, né? Porque você tá ali humilhando uma pessoa com deficiência e acha que tá tudo bem e que a gente ainda deveria trazer, né, de volta o bullying. Enfim, eu sei que depois disso começaram a atacar tanto ela, a falar tanto, e aí não parou ali, né? Começaram também a atacar o filho dela. Então acho que foi aonde começou a mexer um pouco com ela, e ela falou: eu acho que chegou o momento de eu me vestir de branco e dar uma desculpa meia boca de merda para as pessoas acharem que eu me importo. Porque eu realmente me importo, porque tá atrapalhando a minha paz, mas na verdade, no fundo, eu não mudei, continuo com o mesmo pensamento bosta, e é isso que importa pra ela. Enfim, vamos lá ver o show de horrores dela. Ei, sim, essa frase impactante é pra fazer você permanecer no vídeo e reconhecer de fato... Pera, eu acho que ela falou, eu errei. Eu errei. Sim, essa frase impactante é pra fazer você permanecer no vídeo e reconhecer de fato que eu errei. Se você dedicou parte do seu tempo nos últimos dias... E se você quiser saber outras frases de efeito para vender seus cursos ou seus pedidos de desculpas, feche meu telecurso comigo por apenas 5 parcelas de R$100. Para assistir algo relacionado a mim, eu te convido a ficar. No entanto, se você foi uma das pessoas que agiu com ódio, eu peço para que você não permaneça nesse vídeo, porque eu não aprendi com você e ele não é destinado a você. Eu gostaria de ressaltar que esse texto que eu vou falar nesse vídeo, ele foi escrito por mim, então em alguns momentos o vídeo vai parecer que eu estou pausando, sim, porque existem alguns pontos nesse texto que eu preciso abordar e eu não quero esquecer nada, deixar nada fora de contexto mais. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas de bem que eu ofendi com o meu vídeo. Todas as pessoas que se sentiram ofendidas e magoadas com as minhas falas. Antes de aparecer aqui com a... Ai, eu sinto muito se você se sentiu magoado. A culpa é sua de ser sensível, seu vulnerável. cara lavada e com a camisa branca, eu refleti muito sobre o contexto geral e analisei... Depois de vir aqui com a cara lavada e com a camiseta branca, ela tem autoconsciência, pelo menos. a situação de longe. Inicialmente eu foquei apenas nos odiadores e isso me desviou do propósito geral de tudo isso, apesar de já saber que existem falas problemáticas no vídeo. Inicialmente eu pensei, eu não vou dar o que eles querem, mas eu não precisava focar neles. Eu precisava focar em pessoas de bem que de fato se sentiram ofendidas com a situação. Ah, então pera. Quer dizer que uma pessoa que não necessariamente pronuncie ódio contra você,
mas que chame a sua atenção de uma maneira não educada sobre o seu posicionamento merda, não é necessariamente uma pessoa de bem. Então, a pessoa de bem é só a pessoa que fala, ai, olha, talvez você tenha errado, que passe a mão na sua cabeça da mesma forma que você passa a mão no seu filho, ou o quê? Quer dizer que pessoas de bem são pessoas que estão ali de boas existindo e que talvez se sentiram ofendidas, mas não se deram o trabalho de apontar como seu posicionamento foi estúpido? Tanto uma pessoa que já sofreu chacota, bullying ou qualquer tipo de constrangimento por parte de outras pessoas que se sentem superiores, quanto dos professores que estão também nesse meio do caminho aqui e se sentem cada vez mais invalidados dentro da sala de aula. Eu não estou falando que todos os professores são santos e éticos. Estou me referindo nesse vídeo apenas a professores éticos, pessoas de bem e que se sentiram ofendidas com tudo o que aconteceu. Que de alguma forma despertou a dor que vocês sentiram na vida de vocês em algum momento. Gente, sabe o que me surpreende? A gente vive numa época onde tem o ChatGPT, ela com certeza tem condições de pagar até o premium. Sério, ela poderia ter pedido pro ChatGPT escrever, ia ser uma coisa maravilhosa e talvez a internet até perdoasse ela. Mas não. E de uma forma egoísta, eu acabei invalidando essa dor. Eu errei não só como pessoa, eu errei como mãe também. E apesar de precisar ser gentil comigo, eu preciso assumir aonde que foi o equívoco para que eu possa fazer uma reparação genuína disso. O equívoco foi eu ter postado e não ter pensado que a informação principal do meu vídeo, onde eu queria mostrar que eu sou uma mãe extremamente autêntica, iria vazar. Então da próxima vez eu terei mais cuidado. E a minha intenção não é apenas dizer, eu errei aqui. Quando eu refleti sobre a necessidade de fazer um vídeo de pronunciamento, eu pensei, eu sei... Quando eu refleti, eu olhei, meu engajamento está caindo, meu filho está sendo atacado, droga, não estou mais conseguindo fechar publis, e agora? É o momento de vestir branco. E eu tenho falas problemáticas, mas aonde eu preciso buscar um conhecimento para que essas falas não se repliquem no futuro. E eu nem estou falando sobre cancelamentos e etc. Estou falando sobre não machucar pessoas ou não... Mas, querida, você percebe que você só percebeu que você machucou pessoas da forma que você está colocando por causa do suposto cancelamento que você está sofrendo, né? Então, uma coisa... Ai, que ódio dessa pessoa! Ela tá fazendo de tudo pra parecer que ela é extremamente autêntica, numa linha tênue de ser cancelável. Porque eu não estou me posicionando aqui por causa do cancelamento. É porque não foi o externo que me fez mudar. Foi eu que botei a mão na minha consciênciazinha aqui e pensei... eu tive falas problemáticas, talvez eu precise mudar, não é mesmo? Vocês conseguem perceber o nível de narcisismo que é isso? Invalidar a dor de outras pessoas. Porque não é porque não dói em mim que não dói em outras pessoas. E é claro que eu não estou tirando todo o meu discurso quando eu falo que existem mimimi. Em alguns momentos eu acredito que existam sim exageros. Todavia, Tá vendo? Tanto esse vídeo, aquele vídeo que eu falei, não se trata de um mimimi. Se trata da dor de uma pessoa. Ela ainda tá tentando. Ela tá pedindo desculpa sem pedir desculpa. Se trata da dor de várias outras pessoas que também se sentiram aí machucadas com a forma como eu me pronunciei. Eu queria apenas ligar a câmera, falar algumas palavras doces pra vocês e falar, eu errei, me desculpa, tá bom? Eu tô arrependida e daqui a pouco replicar essa atitude. Não, eu quis fazer diferente, eu quis ligar o vídeo, fazer um vídeo de 11 minutos onde eu não peço desculpa alguma pra ninguém, não me responsabilizo de verdade pelas merdas que eu disse, e depois ainda provavelmente vou replicar isso porque eu sou extremamente autêntica, numa linha tênue de ser altamente cancelável. Mesmo que não seja na frente das câmeras. Eu quis aprender de fato. Então eu sempre faço isso. Sempre quando eu passo por qualquer situação, seja ela difícil, seja ela... Mas é difícil, né? Seja ela difícil, que é a principal, eu me retiro. Eu faço a digestão de tudo aquilo que tá acontecendo. Não pareceu que você tinha se retirado considerando os vídeos que você ficou postando de indireta, dizendo que você sabia exatamente quem você era e não tinha nenhuma preocupação em relação a isso. Mas... eu esfrio. E é onde eu preciso, de fato, analisar o que eu preciso aprender com aquilo ali. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu primeiro erro foi a precipitação em ter postado um vídeo assim que a escola entrou em contato comigo. Até então eu não sabia de nada, não sabia do que tinha acontecido, eu não sabia do que havia sido falado, feito, nada. Eu simplesmente postei um vídeo porque, com base nas experiências anteriores da antiga escola do Gui, onde qualquer coisa que acontecia, eles pediam pros pais ir no colégio, coisas que de fato poderiam ser resolvidas pelos professores, como Tá, tranquilo, mas no primeiro vídeo você só falou que te ligou e etc. Mas... depois você descobriu o que foi e resolveu postar mesmo assim, que foi no vídeo separado.
E aí? Não mudou nada. Jogou comida no teto, rasgou a folha do caderno do colega. E essas coisas simples assim, que poderiam ser resolvidas dentro da sala de aula. Mas aí que tá, mulher, ainda que fosse isso. Não é papel da escola ensinar o seu filho a se comportar na escola. Qual a dificuldade dessa mulher de entender isso? Eu imaginei que seria isso também. Então eu não dei a devida importância, entendeu? Eu não dei a devida importância pra escola me acionando pra ir até lá. Eu achei que era algo simplesmente fácil de ser resolvido, onde o professor poderia colocar os adolescentes no lugar deles, enfim, vida que segue. E não era. Eu só tomei ciência disso depois da reunião com a escola. E a reunião... E mesmo depois da reunião da escola, você deu a entender que era uma coisa que poderia ter sido resolvida por um e-mail, não dando ainda assim a devida importância depois de ter sentado com o professor e descoberto o que seu filho fez. Cadê a porra da desculpa? Dá play. A reunião com a escola ela veio após a postagem do primeiro vídeo. Inclusive eu postei os desdobramentos de toda a situação, informei que eu estava do lado da escola, né, no que a escola havia decidido, obviamente, mas eu ainda permaneci com um discurso de que, nem foi tão grave assim, foi só tipo... Ai, meu filho, ele só riu de uma pessoa com deficiência, quase a liberando a um crime. Uma risada, sabe? Novamente, o que dói em mim, não dói no outro, o que dói no outro, não dói em mim. Então eu não dei essa devida importância, entendeu? A situação em si. Segui com um discurso... De novo, minha filha, cacete, não é sobre ter doído ou não, é sobre a ação ter sido errada, sobre a ação ter sido preconceituosa, ainda que o professor tivesse ficado super mega tranquilo com aquilo, que ele tivesse falado, nem me importo, ele ainda estaria corretíssimo em chamar a atenção do seu filho, e ele ainda teria tido uma atitude bosta. Não é só sobre a dor emocional que ele causou, é sobre como a ação em si de normalizar o que aconteceu. Lembrando que eu só tive noção da gravidade do que aconteceu após a reunião com a escola, o que aconteceu depois do primeiro vídeo. Mas o problema começou exatamente no segundo vídeo mesmo, querida, não foi no primeiro. Para de tentar passar pano pra você mesma. O que se fixou pra muitos foi apenas o meu primeiro vídeo. Tanto que as reações elas começaram e se estenderam referente ao meu primeiro vídeo apenas. Agora a gente vai pra outra área onde eu comecei. Não, o primeiro vídeo, pra mim, o único problema foi literalmente ela já ter começado com aquele papo meio, tão me ligando pra ir lá. Já teve uma posição meio, o que a escola do meu filho quer me enchendo o meu saco, ao invés de me mandar um e-mail pra gente resolver as questões relacionadas ao meu filho. Aí no segundo só piorou ainda mais, aí no terceiro foi, já era. Cometi erros graves com as falas. Faça, só não seja pego, e aparência duvidosa. Apesar de não querer dizer literalmente isso, na situação, por exemplo, faça errado e só não seja pego. Não foi exatamente isso que eu quis dizer. Foi no intuito de dizer, você quer falar mal de alguém? Não seja na frente da pessoa, né? Mas... Eu não quis dizer que você pode fazer, mas é só não ser pego. Eu quis dizer que você só pode fazer, mas não pode ser pego. Entendeu a diferença? Mas essa frase, ela não cabia na situação, não cabia na gravidade de toda a situação que aconteceu. Enfim, eu falei muito nessa frase. E sobre aparência duvidosa. À época, eu nem sabia como eram as aparências das pessoas envolvidas. Então, falando isso, eu acabei justificando. Mas como assim você não sabia se teve uma videochamada junto com o professor também? Sendo que você soube da história de vida do professor e ainda falou que não achava justo que o professor trouxesse toda a carga de que ele já deve ter sofrido da vida dele para os garotos, para a punição dos garotos. Não tá batendo. Justificando atitudes inapropriadas. Mas quando eu falei, todo mundo fala mal de alguém por trás, eu não menti. Eu ainda continuo com o mesmo pensamento. Mas nesse caso em específico, não se tratava de uma fofoca inocente ou de, você viu a roupa de fulano que feia? Não é. Não era sobre isso, entendeu? Não era? Mas é porque durante seu vídeo todo foram todos os exemplos que você usou e que você usou pra defender seu argumento bosta. Entendi. Era uma situação onde expôs alguém a um constrangimento, onde deveriam ser... Onde houve um preconceito, uma humilhação, uma atitude de que beira um crime. Tô tomando muito cuidado pra não dizer que foi um crime, tá, gente? Porque quando se acusa alguém de crime, pode dar problema. Mas eu posso dizer que uma ação beira a... Porque aí eu estou dizendo que ela pode, talvez, ser imputada como um crime, mas não cabe a mim dizer se é ou não. Cabe à justiça se um dia alguém quiser mover alguma ação, tá? Então não estou dizendo que foi um crime, mas estou dizendo que é uma ação que poderia vir a ser considerada, eventualmente, em algum momento, um crime.
corrigidos e eu agi normalizando a atitude deles. E novamente, eu não estou crucificando os meninos porque eles são adolescentes. Eles vão errar. Não é sobre... Ai. E é o meu papel, o nosso papel, é corrigir e conscientizar eles das coisas. O nosso papel, meu e da escola. Mas não grita com meu filho. Entende? Eu deveria ter buscado mais com eles, eu deveria ter buscado mais informações, eu deveria ter buscado entender realmente o que aconteceu e não simplesmente... Nossa, quem te... Uau! Nossa! Ela tá entendendo qual é o papel dela como mãe agora, gente. Parabéns. Só precisa de um cancelamento e o filho dela cometer preconceito com uma pessoa com deficiência. Gente... Ela começou a perceber que nem tudo dá pra se resolver com e-mail, principalmente quando se trata do seu próprio filho. Pelo amor de... Nossa, ó, cresceu, hein, ó. Parabéns. Ah, mas foi isso aqui que aconteceu, ó, tipo, básico. Aí eu falei, é básico mesmo, e seguimos. Porque eu não tô com muito tempo agora, mas não. Não Ninguém falou que foi básico. Você disse e assumiu e informou que era básico. existe isso. Eu preciso parar e entender o que que ele quis... O que que o Guilherme quis dizer aqui nesse negócio. Tipo, o que que ele quis dizer aqui? Pra poder achar, talvez, um erro de pensamento dele, que talvez vai piorar com o passar do tempo se eu não corrigir. É verdade, né? Talvez você não tenha percebido o erro de pensamento justamente porque você não acha que o pensamento estivesse errado. De agora, no pequeno, no pouco. Os dois são garotos incríveis, mas em toda essa situação existia uma adulta responsável por conscientizar eles do que havia acontecido. Uma adulta que não poderia normalizar, mostrar a autoridade. Essa pessoa foi eu. Eu não preservei a segurança deles, não preservei a segurança em não expor eles à opinião de milhões de pessoas que vão pegar 1% do que aconteceu. Não. O problema não é a opinião dos seus filhos. O problema é a sua opinião e a forma que você tentou normalizar tudo. Ninguém que tava atacando seus filhos. Seus filhos começaram a ser atacados, provavelmente pequenininha parcela das pessoas. A maior parte das pessoas estão atacando você enquanto pessoa, enquanto adulto, enquanto mãe. Um recorte e vão definir eles como mau caráter ou coisa e tal. E se for pra vocês ficarem com raiva de alguém nesse momento, eu peço que vocês fiquem com raiva de mim, porque de fato os meninos, eles estão formando o caráter deles. E o meu papel, naquele momento, era conscientizá-los e não expor como uma grande tour, sabe? Novamente, não tô aqui pra ficar me autoflagelando, mas eu só fiz o vídeo porque eu imaginei que fosse algo simples e banal, como acontecia na escola anterior. Entendi que foi por isso que o primeiro vídeo veio, mas e o segundo, depois que você falou com a escola, entendeu o problema? Ele veio por quê? Não ficou claro ainda. Eu não imaginava do tamanho do problema que isso foi para a pessoa envolvida, que foi para o professor envolvido, e tampouco o problema que isso se tornaria no futuro. Eu não tô aqui pra me punir, eu tô aqui pra... Se eu soubesse que ia dar todo esse problema, que ia vazar, eu não teria postado. É simples assim, gente. Que depois de toda essa questão, eu tive conversas esclarecedoras com pessoas que de fato queriam me ajudar, pessoas que queriam ensinar, pessoas que viam eu reproduzindo. É porque assim, né, gente, é aquele velho problema, né? Ela tá numa situação muito difícil em que ela talvez, assim, não consiga acessar um Google, não consiga buscar informações por si só, não consiga botar os neurônios dela ali pra tentar formar um pensamento crítico sobre a situação, sem ligar o mimisômetro dela, né? Sem colocar o orgulho dela de ser altamente autêntica, numa linha tênue de ser altamente cancelável, acima dessas coisas, né? Porque assim, ela não tem acesso ao Google. Ela não tem acesso nem a um chat GPT, gente. Vamos entender a situação insalubre ali que ela tá, na escassez de informação que ela vive, porque realmente deve ser extremamente difícil não ter como ter tido uma visão diferente sobre a situação. Falas problemáticas, mas ela pensou, eu preciso opinar sobre isso de forma, entre aspas, imparcial, mas que conscientize as pessoas, para que elas também não pensem como essa sem noção aqui. Então foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas, que eu acredito que não foram só vídeos ruins ou com ataques de ódio pra mim e pros meninos. Tiveram outras pessoas que fizeram vídeos imparciais, vídeos construtivos, e foi vendo o vídeo de uma dessas pessoas em que eu cheguei à conclusão que eu precisava fazer um pronunciamento em respeito às pessoas de bem, entendeu? Que estavam vendo, que se sentiram ofendidas, que se sentiram machucadas com as minhas falas. E o meu pedido de desculpa vai para os professores éticos que se sentiram ofendidos com as minhas falas, com o Meu Deus, que desculpa bosta. meu primeiro vídeo, vai para as pessoas que se sentiram machucadas em algum momento da vida delas
por encontrar pessoas que achavam que eram superiores a elas, então apontava o dedo, deixava elas constrangidas com alguma situação, enfim, fizeram elas se sentirem menores em algum momento da vida. O meu pedido de desculpa vai para essas pessoas. E aqui eu gostaria de ressaltar que os meninos, eles não se sentiram superiores ao professor. Eles não tinham noção da gravidade do que estava acontecendo. E quem isso... E é aí que você se engana, tá? Porque, assim, do jeito que ela fala, tá? Eu acho que ela tem, tipo, 15 anos. Pra 16, talvez? Tá nessa faixa de idade. Entre 14 e 16 anos. Do jeito que ela fala, parece que é um garoto de 7 anos que deu risada, tipo, hahaha. Gente, nessa idade, você já tem que começar a entender que certas atitudes, elas são extremamente problemáticas e não só isso, o porquê que elas são. Então, desculpa. Se você acha que isso é papel só da escola, você tá extremamente errado. E se seu filho chegou nesse patamar, tem algo extremamente errado com o tipo de educação que você tá dando. Se bobear, você fala tão mal da educação permissiva que você tá sendo extremamente permissiva de um jeito extremamente negativo e nem tá percebendo. expôs a situação e abriu precedentes para várias opiniões foi eu. Aos professores que agiram de forma respeitosa, reagindo ao vídeo, eu agradeço vocês, porque me deram o benefício da dúvida. E o benefício da dúvida, eu digo assim, vocês me deram o benefício de virar e aprender com a situação. Aos influenciadores que reagiram de forma respeitosa, eu também agradeço pela conscientização que vocês têm das opiniões que vocês formam. Porque a palavra já diz, nós somos influenciadores. E isso serve inclusive pra mim. Porque depois de toda essa situação, eu realmente entendi que não é só ligar a câmera e falar o que dá na minha cabeça. Não é isso. Eles têm 200 mil pessoas que me seguem. E 200 mil pessoas que me seguem pode transformar a opinião dela em algo que eu digo. Eu preciso pensar e pesar muito as palavras que eu coloco aqui quando eu ligo uma câmera. É importante. Será que a gente quer que 200 mil pessoas achem que tá tudo bem cometer bullying e normalizar? É verdade. Então, é isso. É importante lembrar que reduzir uma pessoa a um recorte de vídeo é totalmente irresponsável. Eu acredito que os influenciadores que querem reagir a vídeos, eles precisam buscar o contexto da situação. Se você quer reagir, ótimo. Mas você busca... Mas o que contexto, querido? Você postou 2, 3 vídeos. Você quer que eu te mande um quê? Um e-mail e fale: olá, senhora, em relação ao seu último vídeo, pode me dar um pouco mais de contexto? Como é que você educa seu filho? O que ele come? Qual é o nome da escola? Com que frequência você vai às reuniões parentais? Não é assim. Todo o contexto para que você pelo menos seja um pouco justo. Isso não é porque sou eu. Isso é geral, entendeu? É geral. Como a moça que estava esperando para ser pedida em casamento e pintava a unha de branquinho e algumas pessoas falavam, esse rapaz te odeia. E ninguém pode falar isso, porque ninguém convive com ambos. Inclusive, na época, eu opinei sobre o vídeo e opinei de forma muito imparcial, falando apenas que ela não merecia, né? Ninguém merece, mas... ninguém sabe o contexto, se o relacionamento é mesmo tóxico ou coisa e tal. Então, ninguém pode determinar isso. Ah, mas ela abriu precedentes porque ela postou isso na internet. Mas ninguém pode determinar que é um relacionamento ruim só por causa de um recorte de um vídeo. E por outro lado, aos influenciadores... Mas assim, de uma certa coisa eu concordo, né? Não sei se alguém falou que o filho dela é uma pessoa horrível, uma pessoa péssima e etc. Mas... de fato, ele tá ali numa faixa etária onde ele deveria já saber algumas coisas, se não sabe, algumas coisas já deveriam estar sendo ensinadas, e eu acho que o maior problema, o maior, tipo, merda jogar no ventilador foi um momento de educação ter surgido sobre algo extremamente sério e importante da nossa sociedade, e a mãe ter virado e falado, ai, a gente pode resolver isso com um e-mail, acho que a gente deveria normalizar e até voltar um pouco mais com bullying, sabe? Pra mim, eu acho que é esse o principal problema, sabe? Você, enquanto uma pessoa adulta, responsável por outra criança, vê esse tipo de comportamento e querer normalizar isso, sabe? E pior, achar que fazer ele ir de ônibus pra escola é punição suficiente e que isso vai fazer ele aprender. Que agiram de forma desrespeitosa, provocando aí uma enxurrada, uma onda de comentários negativos e de pessoas cada vez mais em busca de ódio, de vingança. Eu gostaria de pedir para que vocês se conscientizassem das falas que vocês trazem nas redes sociais. Muitos de vocês nas entrelinhas incentivam intolerâncias, ofensas e calúnias. A única coisa que muda é a palavrinha que vocês usam, mas indiretamente vocês estão incentivando isso. Então, eu acredito que vocês precisam rever, pois existem discursos politicamente incorretos e velados na fala de vocês. A todos que se ofenderam e quiseram de fato ensinar da forma como vocês pregam, eu peço minhas sinceras desculpas. Esse será o meu último pronunciamento sobre o assunto, eu não falarei mais sobre isso e não responderei nenhum tipo de comentário sobre.
E por fim, eu conto com a ajuda de todos aqueles que amam compartilhar polêmicas e reagir a vídeos polêmicos para ganhar algum tipo de hype em cima do assunto. Agora eu conto com vocês, com a ajuda de vocês em compartilhar e reagir a esse vídeo também. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E aí, os primeiros comentários já são coisas assim. Ela não se arrependeu, só se sentiu pressionada. Você não se arrepende do que fez. Você só se arrepende de terem descoberto. Inclusive, se eu não me engano, foi algo exatamente assim que ela disse nessas linhas, né? Nos primeiros vídeos. Não se arrependeu, não pediu desculpa diretamente ao professor, que foi o que realmente mais saiu prejudicado nessa história toda. Só sentiu o peso do cancelamento mesmo. Ai, gente, pedir desculpas culposo, quando não existe a intenção de se desculpar. É isso. Tá. E aí, vamos ver aqui a Isabela, porque, né, ela já tinha falado do blush dela da primeira vez. E aí, agora, quando ela se pronunciou, ela trouxe ali mais um posicionamento. Ficaram sabendo da maior. A mãe do ano se pronunciou. Sinceramente, eu nem sei como ela teve tempo, né? Porque ela falou que ela não tava com tempo de ver os vídeos falando dela e tal. Mas como ela teve esse tempinho aí, né, pra fazer esse vídeo e tudo mais, eu também vou dar uma dica pra ela, que é o blush que eu usei esse daqui, ó. É um stick da Ruby Kisses. Ele é muito bom, tá? Como você já deu aí uma melhorada que a gente já pôde perceber, esse daqui, menina, a margem de erro é até menor, não sei, né? Com a sua mão, né? Se for igual você dá educação pro seu filho, vai ficar uma merda. Mas ele é muito bom. Uma dica aí pra você. E uma coisa interessante que ela fala no vídeo dela, que eu confesso que eu não vi todo, é que ela fala sobre respeito, né? Ai, quem gravou vídeos com respeito, pipipi, popopó. Você sabe então o que é respeito, menina? Então dá pro seu filho. E se dá também. É importante, já que você sabe o que é. Porque não é possível, eu pensei que você não sabia o que era, né? E ninguém te faltou com respeito, não. Todo mundo deu o que você ofereceu. O mundo dá pra gente aquilo que a gente dá. O mundo só te devolveu. Eu fui um dos karmas que te devolveu aquilo que você ofereceu ao mundo. Para de bobeira. E o discurso dela, gente, se você não viu, foi basicamente assim. Me imagina com uma cara duvidosa. E ela disse, gente, eu não falei pro meu filho falar por trás. Eu falei pro meu filho que ele tinha que falar pelas costas. Vocês entenderam errado. E, garelinha, aquilo que eu falo pra você. É aquilo que eu falei. Eu não falei que é pra você falar pelas costas e não ser pego. Eu falei que é pra você falar pelas costas e não ser pego. Tem uma diferença. Vocês, gente safada não se arrepende. Gente safada é descoberta. E foi isso que aconteceu. Ela percebeu que o pouco de gente sem noção, né, que seguia ali ela, que segue, não sei, já não tava dando conta, né, da sem noçãozice que ela falou, que o pessoal já tava até largando a mão dela, né, que tinha muito mais gente para discordar do que para concordar, e ela basicamente foi obrigada a vir falar alguma coisa. E na verdade ela continuou com o mesmo discurso de merda, de uma forma diferente e agora com menos blush. Ela ainda teve a pachorra, gente, de falar que refletiu muito. Refletiu tanto que o discurso dela continuou o mesmo com outras palavras. E nem sequer ela pediu uma desculpa verdadeira, né? Porque tem que refletir muito para você entender que o seu filho foi desrespeitoso, rindo de um professor. Tem que refletir muito para isso. Eu fico até preocupada com as outras coisas que você fala e que você faz no off, né? Porque se com a cara aqui você tem essa coragem, imagine, né? Deus me livre. E outra, depois que eu vi de fato quem era o professor, eu cheguei na conclusão que eu peguei leve demais. Então você não fica reclamando não, tá, ratazana? Você pega o caminho do beco de volta pro esgoto, você volta pra lá, porque a gente ainda pegou leve demais com você. Você dê graças a Deus. E digo e repito mais uma vez, cuidado com quem vocês dão fama, dão voz, dão espaço na internet, né? Porque tem ratazana, meus amores, que quando sai do esgoto, não sabe o caminho de volta. Garelinha, ficaram sabendo da maior... Ai, gente, é isso. É isso, gente. E assim, só um último comentário bem breve, que uma das coisas que mais chamou a atenção é o quanto ela falou de pessoas que foram positivas na forma de falar dela, na forma de explicar que ela tava errada, não sei o quê. Só que se vocês forem lá no Instagram, perdão, no TikTok dela e descendo, ela ama falar mal de educação positiva, porque na cabeça dela muitas vezes tá associado ali educação positiva com uma educação permissiva, que são coisas diferentes.
Mas na hora de ser cancelada, de ser chamada a atenção, ela ama, né? Pessoas que vêm e falam pra ela de um jeito educadinho, tudo mastigadinho, pega na mãozinha dela e fala por que ela foi uma pessoa com um posicionamento estupidamente errado, né? Mas não, na hora de educar o filho é tipo, ai, é isso mesmo, é assim, foda-se, ó, você pode, só não pode ser pego, hein? Porque eu não quero problema pra mim. Tem que ser pelas costas. Mas quando é ela que erra e começa a sentir o peso das opiniões bosta dela, ela quer que as pessoas sejam extremamente respeitosas, respeitem ela enquanto pessoa, tragam tudo mastigadinho, expliquem, mostrem pra ela com amor e carinho onde foi que ela errou. E aí, isso pra mim é o ápice da hipocrisia dela enquanto uma pessoa que se diz numa linha tênue entre extremamente autêntica e extremamente altamente cancelável. E até que finalmente o cancelamento chegou, né? Aí talvez, né? O que será que ela vai colocar na bio ali? Realmente, na verdade, agora meu posicionamento é somente altamente cancelável. Não tem absolutamente nada de autêntico aqui. É isso, até o próximo vídeo, que eu espero que não leve 15 dias. Espero que quando eu postar esse já tenha outro engavetado. Engavetado não, vocês entenderam. Vai ter outro, sim. Eu voltei.